Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai falar sobre o resultado positivo. Então, esses são os últimos vídeos de resultado do segundo trimestre de 2023. Vou tentar aí dar uma olhadinha em algumas coisas diferentes e tal, né, para ver se a gente adiciona umas empresas a mais ao nosso acompanhamento, tá? Positivo, ela é interessante, tá? Eu já adiantando aqui onde a gente vai chegar, tá? Acho que para o longo prazo é meio cedo ainda para dar até um julgamento aí sobre o investimento nela ou não. Mas o que acontece? Ela deu uma reformulada boa aí pós-pandemia. Tá? Hoje uma empresa que vende várias linhas diferentes de hardware, a gente já vai ver lá no release. Só que, cara, ela tá muito instável, irregular e especulativa, consequentemente, né, nas cotações. Então, se a gente for ver pela abertura aqui dos trimestral, cara, varia demais um resultado de um trimestre para o outro. A gente já vai ver porque nos números, né? Se você for ver no geralzão, ela aí com EBIT na casa de 500 milhões, ano passado foi excepcionalmente forte, né? Lucro entre 200 e 300, tá muito bom, porque ela tem uma dívida aí mais ou menos de 1 bi, ela tá valendo aí 1 bi de valor de mercado. Então parece interessante sobre esse ponto de vista. Só que, cara, ainda é muito irregular, os resultados variam muito, num trimestre vende pra caramba, no outros nem tanto. Pô, é difícil você pensar no longo prazo assim, né? Agora, é inegável que tem número, que tem resultado entrando, que com irregular, de forma irregular ou não, né, tá bem melhor do que era antes. Então, assim, eu ainda tenho uma certa reticência pensando no longo prazo, porque eu acho muito difícil de enxergar no longo prazo a evolução. Tipo, não é claro que assim, não, mas essa empresa aí, no longo prazo, tá crescendo, gerando valor, é difícil de enxergar. Então, acho que no momento ela é um pouco mais especulativa. E por que que muita gente tem falado de positivo recentemente? Como sempre, por causa disso aqui, né? Vocês já até sabem o que eu vou falar, né? A ação deu uns pinotes na cotação para cima e a galera pira, né? Análise que nada, o povo só quer ver preço subindo e aí já começa a morrer de amores pelos ativos, né? Sempre assim. Mas enfim, bora lá dar uma olhada no release de resultados para eu esclarecer alguns desses pontos, né, sobre a empresa. Falando ainda do segundo TRI, esses vão ser os últimos vídeos, tá? Essa semana de resultado do segundo trimestre, tá? Então, o resultado em linha com o planejado, mas vocês vão ver que foi bem abaixo do ano passado, tá? Bem abaixo mesmo, porque o ano passado foi muito forte. Então, a gente olhando aqui os destaques financeiros, né? Deixa eu botar aqui para aparecer tudo, tá? Tá tudo caindo uns 50%, 30% de lucro bruto, 40% de EBITDA, 70% de lucro. Tá? Não, ela não ficou pior, assim, né? Excepcionalmente pior. É mais uma questão que a gente estava falando lá do segundo tri do trimestre anterior, do ano passado, ter sido muito forte. Foi um trimestre. Opa, calma, peguei o trimestre errado. Tá, esse também foi muito forte, mas aqui, olha a diferença, né? Então foi uma base de comparação, foi a maior receita da história da Positivo. E muito o dobro que o trimestre agora. Tá? Por que isso? Por conta de alguns fatores, principalmente, tá? A empresa destaca dois. Um é um contrato de urnas eletrônicas que eles ganharam e, né, e venderam bem ano passado. Tá? Então entrou ali acho que uns 400 milhões de urna eletrônica e um mega servidor para a Petrobras, que também, né, foi, né, um impacto, né, pontual que jogou a receita para cima. Então, olha só o que eu estava falando antes, né? Tipo, os números aqui até continuam bons, a margem está superior ao segundo tri do ano passado, é mais essa questão de mix, né? Representativamente de produtos de margem maior. Mas, cara, como é que você analisa uma empresa que tem 2 bi de receita num trimestre e no outro é 800, né? Dá muita diferença. E assim, o endividamento tá ok. Que mais, né? A gente já vai ver um pouco mais sobre os produtos deles, né? Mas eles separam aqui alguns segmentos, né? Não foi só essa questão da urna eletrônica, tá? Que é por natureza pontual, mas ela impactou bastante também. Então, estão os comentários da administração, fatores conjunturais e vendas para o governo. Então, a gente já sabe que boa parte desse resultado dela vem de vendas para o governo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta muito, tá? A gente já mostra os produtos dela um pouco mais para frente, acho que fica um pouco melhor. Agora, isso aqui chama atenção, ó, com um balanço mais saudável, menor necessidade, capital de giro, blá blá blá, né, eles estão esperando uma aceleração de vendas para o segundo semestre, né, importante. Então, o que eu falei, se fosse ver esse ano, até o que está acontecendo esse ano até agora, então estava um ano bem ruim, assim, um rebote bem negativo. Mas a expectativa é de fechar o ano forte.
Então, ok, né? Do ponto de vista especulativo, beleza, mas e pra gente que tem um horizonte de longo prazo, como é que você analisa uma empresa desse jeito, né? Enfim, continuando aqui, modelo de negócios, então eles vendem produtos, aqui dá para ver bem, né? Eletrônicos em geral, com destaque para hardwares, né? Tipo para servidor, vendem hardware de maquininha, de cartão, computador, tablet, celular, e aí essa divisãozinha aqui em roxo é mais de produtos direto ao consumidor, e o verde mais para business, né? Um B2B mais ou menos, tá? Sendo que aqui, ó, nessa corzinha que eu não sei definir, seriam projetos especiais onde entra, por exemplo, urna eletrônica, que aqui nesse trimestre, irrelevante, mas aqui chegou a ser um lançamento altíssimo, tá? E para o ano que vem, adivinha só, tem eleição, e eles ganharam a licitação novamente para fornecer o hardware das urnas eletrônicas. Então vai entrar, provavelmente, acho que no quarto tri desse ano, não sei se terceiro ou quarto, uma receita grande desses projetos especiais, tá atrás de mim aqui, que é basicamente a urna eletrônica. Então, assim, eles têm um portfólio interessante de produtos. Tem esse lance aí, esse HASS. Eu fui procurar o que era na internet, apareceu Happiness as a Service. Eu acho que não é bem happiness, né? É Hardware as a Service. Ou seja, né, a empresa que não quer imobilizar e tal, construir mega computadores, servidores, né, contrata com eles. É legal, só que assim, dá um caráter muito irregular nos resultados, tá? Enfim, então aqui de receita a gente já viu que despencou, mas assim, né, faz parte do negócio deles. Aqui acho que eles vão falar, né, quem for ler o release depois lá, da questão da base de comparação, né? Então eles falam bastante de hardware as a service. E no segundo trimestre teve, né, uma venda grande para a Petrobras, o mega computador, tá? E as urnas eletrônicas lá, que é a principal fonte de receita vinda do governo, sendo que tem outras coisas do governo também, tá? Tablet, não é só isso, ok? Que mais? Ó, computador, tablet para instituição pública, tá? Mas a urna eletrônica é algo especial para eles, tá? Venda de produtos ao consumidor também caiu. Aqui já não tem tanta justificativa, tá? Porque aqui é tipo a venda de varejo mesmo para consumidor. Não é que não tem justificativa, mas essa irregularidade não pesa tanto, tá? Enfim, é uma irregularidade aí no caso de mercado mesmo, tá? Que caiu um pouquinho. E projetos especiais entra a urna eletrônica, então eles ganharam o processo licitatório para fornecer as urnas de 2024, ano que vem, e isso vai entrar no segundo semestre de 23, né? Mais conhecido como nos próximos trimestres. Então, o que tem agora é, né, marginal. Ok, então olhando o resultado aqui fica claro o ponto que eu estava levantando, né? Como que é regular a receita da empresa. Estou falando de receita, tá? Isso aqui não é nem resultado, é receita mesmo, tá? 1,1 bi, 2 bi, 1,2, 1,4, 800 milhões. Então é bem regular, mesmo descontando ó, o que entrou de urnas eletrônicas, por exemplo, no segundo TRI de 22, ainda assim ficaria quase o dobro desse segundo TRI de 23, né? Então, cara, a diferença é muito grande trimestre a trimestre, por isso que é difícil da gente comparar, né? Então, é uma base de comparação legal. Aqui tem a abertura por item, né? Fica mais fácil de ver. Então, esse foi o outro grande, né, resultado pontual que foi forte em 22 e não se repetiu, que aqui entra lá o servidor mega computador da Petrobras, tá? Aí você bota 300 milhões aqui mais 400 da urna, né? Dá quase essa diferença aqui, né? Mais uma variaçãozinha de mercado que acontece. Computadores caiu bastante também, né? Muito irregular. Tá? Em termos de lucro bruto, ele vai acompanhar essa queda na receita, né? Os custos acabam caindo também, ok? A margem até melhorou, mas não porque ela ganhou muita produtividade, né? É mais uma questão de mix dos produtos, né? Que é o mix favorável dos produtos que eles estão vendendo agora, tá? As despesas operacionais, esse ponto eu achei até legal, tá? Eles têm, né, uma estrutura de custos relativamente tranquila, tá? Tem despesa comercial das vendas, que claro cai junto com a receita, né? Mas a despesa administrativa segurou bem, né? Até caiu um pouquinho, o que é bem positivo, tá? Então, sem fazer trocadilho com o nome da empresa. Então parece que é uma gestão legal, assim, né? Em termos de administração e tudo mais. Né? Resultado operacional cai, não tem como, né? Caindo 50% da receita, como é que você vai segurar? Mas parece bem gerido, né? Então, isso aqui não tem muito o que falar. EBITDA despencou, a margem não caiu, porque a margem bruta foi bem mais favorável, né? Mas você, olha só como é que a margem
dispara quando tem um trimestre que vende alguma coisa, né, favorável. Então isso aqui fica muito difícil você olhar para o futuro, né? ROIC a mesma coisa, resultado financeiro deles é uma dívida ok, tá bem sob controle. Vou dar uma conferida aqui, né? Então endividamento aí na casa de 1 bi para esses, 500 milhões, é difícil dizer, né, quanto seria o EBITDA normal dela. Tá bem tranquilo, tá? Sem grandes problemas. Então, um dos males das empresas hoje em dia para eles está bem tranquilo. Tá? O lucro líquido despencou, porque, claro, né, o efeito do EBITDA caindo, né, o resultado financeiro foi o mesmo, negativo, né? O resultado financeiro não desescala. Então, o lucro líquido despencou 70%. Mas, enfim, né, para esse nível de receita, de fato, a empresa não é rentável. Ela teria que rodar com um nível de receita mais alto, né? O endividamento a gente acabou de falar, super tranquilo, 1,7, né, de boa, super tranquilo, né? Bem na média. Ok, e aqui entra alguma coisa aí, mercado de capitais. Eles deram. Isso que intriga um pouco a empresa, né? Até agora não estaria muito impressionado. Mas aí a gente vai ver, né? O guidance para 2023, cara, é um guidance brutal, 5, né, mais ou menos 6 bi de receita para o ano, né? Olha só como é que foi ano passado, tá? Nem 4, né? Desculpa, 5, né? 5 bi aqui. Ou seja, o guidance de receita para esse ano é bem acima do ano passado. Ela teve um resultado forte, só que não entrou nada até agora, né? Não entrou praticamente nada. Então, né, agora vocês entendem o que eu quis dizer com uma empresa mais especulativa, né? Se ela entregar mesmo essa receita que ela está prevendo para o segundo semestre forte, pô, vai entrar um resultado bom esse ano, considerando o valor dela. Só que até agora não entregou nada. A variação entre os trimestres é grande. Né? Depende de negócios pontuais, depende de negócios com o governo, que a gente sabe que são instáveis. Então é isso, cara, que eu tenho para dizer sobre a Positivo. É um negócio muito irregular, então para o longo prazo a gente não costuma, né, acompanhar muito esses negócios, tá? Você prefere negócios mais previsíveis, que você consegue ver o crescimento, a geração de caixa, a geração de valor ao longo do tempo. É assim, né? Para especulação, para quem sabe o que está fazendo, tá? Talvez tenha alguma coisa ali. Se a empresa conseguir se consolidar, né, do jeito ou de outro. Então, os resultados de 2023 até o momento são bem piores que o ano passado, né? Mas, né, a empresa ainda mantém um guidance bem forte para o segundo semestre. Bom, a empresa tem uma estrutura de capital, né, tranquila, com geração de caixa, né, e a maior dificuldade é tentar, né, não é prever a palavra, né, mas é estimar a evolução dos resultados no longo prazo. Esse é o grande ponto, né? Então, acho que é A positivo, né? Ou O positivo, acho que é A positivo. Se eu acho que foi errado, alguém me corrige. É, tem mostrado resultados muito interessantes, né? Sim, a empresa estava lucrando e tal nos últimos anos, depois da pandemia, mas, né, com um caráter muito irregular é a palavra, né? Um trimestre forte, outro é muito fraco, aí o guidance pro final do ano é muito grande, né? Então é difícil considerar uma empresa com essas, né, com essa característica para investimento de longo prazo, embora seja inegável, né, que os números são bem interessantes, de novo, né? Interessantes, vai. Repetitivo, mas essa é a palavra. Isso, positivo, difícil, né? Não sei o que vocês acham. Para quem não é o sardinhão, né, que se impressiona com qualquer coisa,
né? Porque essa sardinhada tá louca aí, né? Ela é doida para achar a próxima grande empresa e tal. Porra, duro, né? Tem que dar uma notinha 4, os números estão bons. Agora o ponto é, e aí, né? E no longo prazo, a gente vai continuar vendo essa evolução, né? Ela seguindo, gerando valor, crescendo cada vez mais. Ela depende desses pontos aí para ter resultado. Ela vai conseguir se estabelecer num patamar minimamente estável. São muitas perguntas, né? Mas interessante, intrigante pelo menos é, né? Como a empresa conseguiu aí minimamente recuperar a rentabilidade, os números bons, tá? Agora, para mim ainda, né? Aí é análise, né? Opinião, não é factual, né? Ainda falta um pouco mais de informação para você, olha, né? Uma empresa, né, resiliente, isso que ainda falta um pouquinho aí na minha opinião para os números estejam bons. Tá certo, pessoal? Então, por hoje era isso aí. Grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!